Pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e BBC News, para trazer para vocês os principais nomes do mercado financeiro brasileiro, quem faz e pensa o mercado aqui no Brasil, para bater um papo sobre diversos assuntos, para abrir sua mente sobre o tema de investimentos, para que você pense sua carteira de uma maneira melhor, seja com aquelas tradicionais perguntas difíceis, seja pensando um pouquinho fora da caixa o mercado de investimentos, enfim. A ideia aqui é justamente trazer essas cabeças pensantes para um debate rico com vocês, telespectadores aqui da BMC News. E hoje, para bater um papo com vocês, nós temos aqui a participação muito especial do Alexandre Pierantoni, presidente aqui da Kroll do Brasil, batendo papo conosco sobre M&A e sobre assuntos que tangenciam esse mercado. Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Felipe, é um grande prazer estar de novo aqui batendo um papo com você. Eu acho que é um tema que tem evoluído de diversas formas, né? Toda a parte de investimentos, fusões e aquisições. E, de novo, agradeço o convite para estar aqui hoje. Não, a gente já esteve aqui juntos no Você com Dinheiro. Foi um programa excepcional. E de lá para cá, o mundo parece que a gente estava discutindo o mundo pós-Covid. Então, era a virada 180 graus e depois tentar desvirar e colocar esse mundo de pé. Mas parece que essa chacoalhada não deu muito certo, não, né? Porque a gente vê um mundo muito diferente, um mundo, digamos, instável desde então. A gente viu coisas pipocando no mundo inteiro de uma forma que a gente não estava acostumado mais a ver, né? E conta um pouquinho pra gente, você que, especialmente, além de ser uma mente excepcionalmente brilhante, tem essa posição privilegiada de via Kroll olhar um pouco de mundo inteiro. Como é que essas ebulições refletem no mercado para saírem ou não essas transações que formam essa indústria de M&A? Felipe, eu diria que nós estamos num novo mundo, né? E que não é igual ao pré-Covid, ao pós-Covid, né? Você acho que você definiu muito bem, né? Uma turbulência, e acho que os pontos existentes de questionamento ou incertezas que nós temos nesse novo mundo, né, não são os que nós tínhamos há 8, 10 meses atrás ou no ambiente de pré ou pós-Covid. Fazendo uma reflexão global, né, eu acho que de que é esse mundo de hoje, né? E aí indo talvez de Oriente para o Ocidente, né? Primeiro você tem talvez duas grandes potências do lado mais oriental, né, novas e existentes já, mas que é o que está acontecendo com a China e com a Índia, né? Do ponto de vista de China, né, obviamente você tem um reposicionamento do modelo econômico deles, né, que não tem nada a ver com a Covid ou com o pré-Covid, né? Saindo do movimento e de um momento econômico de forte investimento e expansão do real estate, do investimento imobiliário, principalmente para a pessoa física. Por quê? Novas taxas de juros, inadimplência, tanto dos clientes como das construtoras. É um modelo chinês que está mudando para um modelo de produtos de consumo, para serviços, para tecnologia. Então, acho que esse é um primeiro ambiente que não existia e que ainda está incerto. Se você for comparar, o primeiro trimestre da China cresceu 1,7% o PIB, versus 5,5% no mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, é um novo patamar, um novo desafio que esse modelo ainda tem. A Índia está crescendo muito, se desenvolvendo muito na parte de infraestrutura e energia também. Quando você vai para o continente europeu, né, eu acho que aí existem dois conflitos bastante evidentes, né, nesse conflito europeu, que se soma, né, a tensão Estados Unidos-China. Então nós estamos falando de 3 desafios geopolíticos bastante grandes, né, e que hoje estão muito claros que não são de curto prazo e têm dimensões globais, né, até como o próprio Estados Unidos se posiciona e outros países se posicionam com a questão de Israel, né, e nós estamos vendo recentes discussões sobre isso no próprio Estados Unidos bastante fortes. Quando você olha Estados Unidos, para chegar depois aí no Brasil, né, quando você olha Estados Unidos, quer dizer, um ambiente de eleições, né, desse ano, e não podemos esquecer que você tem eleições em diversos níveis em mais de 50 países esse ano de 2024. Né? Então, você tem movimentações, aí muitas delas extremistas, no mundo todo. Né? Mas voltando aos Estados Unidos, você tem os Estados Unidos com a questão das eleições, que nós sabemos a discussão que vai ser principalmente bipolar aí no assunto, né?
Você tem a questão de inflação dos Estados Unidos, que com um nível de emprego recorde, né, está pressionando a inflação. Nós tivemos agora a revisão essa semana das taxas de juros americanas que não caíram. Se falava de cortes a partir de junho, julho. Hoje nós estamos discutindo se vai haver cortes neste ano. E se é 1 ou 2, no último trimestre. Né? E isso afeta toda a economia global. Não afeta só os Estados Unidos. Né? Então eu acho que é um ambiente que você tem essa revisão global, né, de instabilidade, baixa previsibilidade e como todos esses fatores que não são de curto prazo vão afetar os próximos 2, 3 anos. Quando você olha para o Brasil, eu vejo que nesse contexto global de incerteza, os nossos pontos internos continuam importantes, continuam relevantes, porém, né, não são o que estão afetando toda a performance brasileira. Nós estamos muito mais afetados hoje pelas questões estruturais do mundo, né, de discussão do mundo, do que você tem de Brasil. Então, óbvio, você tem a grande questão de discussão do déficit fiscal. Você tem uma questão de discussão de permanência de inflação que está reduzindo e de taxas de juros, que hoje nós não falamos mais para o final desse ano de 9%, nós estamos falando praticamente de 10%. É uma grande diferença, são patamares diferentes. Né? Você tem a questão agora do incentivo do PERSE, que está sendo discutido e praticamente há um acordo, mas todo o conflito, de alguma forma, entre os dois poderes hoje, né? Acho que o poder do judiciário menos envolvido do que tínhamos há 3, 4 anos atrás, mas entre executivo e legislativo, um grande debate que precisa ter um acordo, né? Nós sabemos o peso do Centrão nisso. Então, esse é um ambiente que, se somando toda a característica aí do mundo, né, com o Brasil hoje está numa posição até que bastante interessante. Saiu essa semana também a revisão da Moody's para perspectiva positiva. Né? Não é uma mudança de grau ainda, mas é uma visão, uma perspectiva positiva. Eu acho que nós estamos fazendo a lição de casa, estamos fazendo direito. Eu diria que nós estamos passando de ano. Né? Não somos o melhor aluno da classe. Né? Temos como estudar mais e ser melhor, mas estamos passando de ano. O Brasil, no contexto internacional de turbulência e com os nossos próprios problemas também, continua bem posicionado. Excelente. E agora, você trouxe um ponto que pesa demais em todos os mercados, que é, a gente veio num cenário de juros descolando para cima, e que se esperava que ele começasse a pousar, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em nível global. Né? E especialmente, a gente tinha todo um desenho aqui já pensado para o Brasil de queda de taxa de juros, e que se essa queda americana não vem, não adianta, a gente não vai conseguir reduzir aqui. Nessa perspectiva de juros nesse patamar, de onde vai vir dinheiro para aquisição? Ele tem vindo. Eu acho que quando você olha globalmente, né, dando alguns dados também de Brasil, e aí quando você pergunta para onde vai vir, estamos pensando no Brasil, mas se você olhar o movimento de fusões e aquisições no mundo, né, você teve uma queda, então aí é bem na sua pergunta de onde vem o dinheiro para fusões e aquisições, né, e nós sabemos que não é do mercado de capitais, né, não vai vir do mercado de capitais, no mundo ou no Brasil. Mas em termos de fusões e aquisições no mundo, você teve, ao mesmo tempo, um aumento de mais de 30% no valor de transações anunciadas, porque você teve alguns grandes tickets, como nós chamamos. Tá? Agora, o que mais me chama a atenção é que você teve o mesmo 1/3 de queda no número de transações, justamente por causa dessas incertezas, da instabilidade, da baixa previsibilidade e das altas taxas de juros. Então, você obviamente está vendo um volume de transações alavancadas com dívida muito menor, as empresas, várias delas tendo que ser recapitalizadas ou em reestruturação, porque o dinheiro está no mercado financeiro. Né? As taxas de juros continuam atrativas, ainda mais no ambiente de incerteza. Né? Acho que é uma combinação que não é só a taxa de juros está alta, mas é que eu tenho previsibilidade. O que você vê no mercado internacional evoluindo muito são os mercados privados de dívida. Né? Aí você obviamente vai estar no risco da empresa, claro, né? Mas a remuneração está garantida. Né? Então esse é o movimento. Então no mundo inteiro você tem
principalmente pelas transações de tecnologia, né, ou de coisas de infraestrutura, são dois setores que se destacam no mundo e também no Brasil. Tecnologia no Brasil é o que lidera, com mais de 15% das transações anunciadas, né? Você tem esse ambiente que eu tenho menos transações. Tá? Foram, no primeiro trimestre de 2024, em torno de 7.300 transações anunciadas. Comparando com o Brasil, né, o nosso momento é muito melhor. Né? Primeiro, nós tivemos uma redução marginal, na minha visão, de primeiro trimestre de 24 versus 23, de 4% do número de transações anunciadas. São mais de 28 bilhões das transações crédito. Então, quando você compara Brasil com o mundo, continuamos atrativos. Estatisticamente, né, enquanto eles caíram 30% no número de transações, nós caímos 4%, ou seja, estamos marginais na queda. Então, a visão hoje é positiva, porque você tem um movimento multissetorial, de consolidação de diversos setores. Você tem a presença do investidor nacional em transações, né? O investidor estrangeiro, ele está ganhando participação e recuperando o patamar que ele tinha há 5, 6 anos atrás no Brasil. Tá? Hoje, ele representa em torno de 1/3 das transações anunciadas, já foi muito menos, já foi 45%, 50%. Então, ele está recuperando. Nós tivemos uma barriga, digo eu, do ponto de vista de volume de transações anunciadas, né? Nós esperávamos já entrar no primeiro trimestre, desde janeiro de 2024, numa continuidade de curva de ascensão que começou no meio do ano de 23. Né? E o mercado como um todo deu uma barrigada no último semestre. Né? Então, você continua tendo o investidor estrangeiro voltando para o Brasil, e mais do que isso, e daí vem também dinheiro, Felipe, é um investidor estratégico. Tá? Ele nunca participou de tantas transações como neste momento. Por quê? É a visão de longo prazo. O capital vem do operacional. Vem do operacional. Né? Porque fora do ponto da própria operação do investimento, ele tem um know-how. Então está sendo sim um momento de reposicionamento das empresas em produto, em região, né? Então com complementariedade. Então a famosa sinergia de aquisição, né, tem mais valor hoje para quem está construindo plataformas. E aí o estratégico tem tido uma visão diferente e eu vou usar o termo aproveitado o momento no sentido de que tem espaço para se fazer transações pensando em longo prazo. Quando você traz esse investidor estratégico para a conta, a gente viu grandes aquisições globais, muito, por exemplo, o setor de energia, petróleo, grandes companhias voltando a fazer essas movimentações, pensando usando esse caixa operacional para adquirir empresas que eventualmente estavam a múltiplos muito atrativos. E a gente tem um cenário geopolítico também com tensões mais para fora dos eixos aqui ocidentais. Tem um espaço para cross-border aí interessante de estrangeiros comprando aqui no Brasil? É o que está crescendo, né, Felipe? É o que está acontecendo. Eu acho que tem uma outra coisa que afeta muito isso, eu estou com um caso agora, que é a questão do nearshoring. Tá? Então é um ponto que hoje é mais importante. E aí Brasil, dentro de América Latina, pensa que em termos de fusões e aquisições, 67% das transações da América Latina estão no Brasil. Né? E por que isso? O Brasil tem um tamanho, tem uma relevância, eu tenho consumo interno, né, que está, conforme você falou, distante do que está acontecendo da Europa de alguma forma, obviamente impactado o custo de commodity, de produtos agroquímicos e para agronegócio, mas eu tenho uma razão. E quando você pensa em nearshoring, né, ou mesmo friendly shoring, né, você está pensando nas regiões e nas coisas próximas. E aí o Brasil está bem posicionado. Quando você pensa de Américas como um todo, né, obviamente a primeira opção para os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor, é México, historicamente, e continuará sendo. Mas o Brasil se fortalece nessa questão de investimento estrangeiro no país, né, por questão de localização, né, e por diversificação também de áreas de investimento. Né. Nós estamos com um caso bastante interessante, que isso não é novo, talvez há 20 anos atrás eu fiz uma transação motivada por este tema, e estou fazendo uma outra agora, que é a empresa sendo demandada pelo seu cliente de estar aqui. Né, e isso acontece em todos os setores, principalmente no setor industrial. Né? Esses dois casos que eu estou comentando contigo são, particularmente, uma grande coincidência, no setor de embalagens.
É um setor que nós na Kroll gostamos bastante, temos experiência, mas é um setor que você tem o seu cliente final, que normalmente está num produto que vai para o consumidor final, né, mas também tem intermediários, em que ele demanda do investidor, do fornecedor dele, né, a presença global, né, ou o próprio nearshoring. Então, isso tem é uma outra coisa que está estimulando o mercado. Muito bem. O nearshoring, você comentou, né, de trazer elementos que já aconteceram no passado, né? E você buscar a aquisição também para marcar aquela presença territorial, que vem justamente na recomposição não só das cadeias produtivas, mas pela própria estratégia, né? De você ir recompondo quais são os mercados que eu devo estar diante de um novo cenário, diante de um novo mundo. E aí volta aquela sua expressão. Não é nem o cenário da pandemia, nem o que anterior à pandemia. A gente está criando um novo mundo. Um novo mundo, e aí você adiciona, quando você pensa nessa visão global que você está colocando, né? O próprio nearshoring tem uma influência de um outro fator. Custo de logística, né, é outro hoje do que era durante a Covid e no pré-Covid. Né? Ele é diferente não só por questões de demanda e oferta, né? Que hoje você não tem avião, você não tem container, então o custo vai lá para cima. Mas mais do que isso tá, e qual a rota que eu posso fazer, já que eu não posso passar no Mar Vermelho, já que eu não posso passar perto de Israel? Então o custo global logístico mudou muito. Então, volta mais uma questão que é importante, o nearshoring, né? Eu não posso trazer um produto, ou qual é o custo de trazer qualquer produto, vamos supor, que era produzido na Ásia, né? Versus a produção aqui. Né? Quando você pensa em Brasil, ainda que você tem um custo de mão de obra, embora bastante onerado, né? Mais baixo com padrões europeus, custo de energia mais baixo, sem o risco e a questão toda da Europa de transição energética. O Brasil tem isso muito mais bem resolvido, né? Mais de 80% da nossa matriz é renovável, obviamente, grande parte por causa da hidro, mas é lá. Então nós temos isso muito bem resolvido, né? Eu acho que é o próprio modelo para mercado e é o que vai estimular os mercados aqui para frente. E aí você trouxe um ponto que eu acho muito interessante de trazer aqui para a mesa também, que essa aquisição, uma das grandes forças motrizes de uma aquisição ou de uma fusão especialmente sinergias operacionais, mas de aquisição é compra de tecnologia. E uma compra de tecnologia que vem circulando é justamente comprar tecnologia verde, comprar sustentabilidade. Como é que está o desenvolvimento desse mercado de fluxo, inclusive usando recursos que são direcionados ao verde? A gente tem fundos que são específicos a esse mercado. Como esse dinheiro tem enxugado, lubrificado esse mercado de aquisições e o uso dessa estratégia para comprar tecnologia verde? Eu acho que essa tua pergunta é bastante interessante, porque talvez há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, né, quando eu não estava começando nesse mercado, mas já tinha uma boa experiência, né, eu te diria que este não era um tema principal num processo. Né? Então, este hoje é um tema que elimina uma empresa de um processo e da sua atratividade se ela não tem. É a bolinha preta. É a bola preta. Né? Porque hoje você tem um due diligence sobre environmental, né, e social e governança, tem, mas mais do que o due diligence, se eu não tenho, né? Porque a gente consegue arrumar várias coisas, mas do zero, então você tirou a atratividade da empresa. Né? Então, para a indústria de forma geral, isso é muito importante. Para a atratividade das empresas no mercado de capitais, para o investidor, isso é muito importante. Você tem que lembrar, fazendo um parênteses nessa conversa, que nós estamos num momento de baixíssima liquidez no mercado de capitais. 2 anos sem nenhum IPO no Brasil, né? Seletos no mundo, né? Muito seletivos no mundo, somente follow-ons de empresas consagradas, reconhecidas, né? Follow-ons para investimentos, quer dizer, aquele negócio do IPO para dar secundária, não tem hoje mercado, não tem esse mercado. Então os cases têm que ser muito mais robustos. E sem o tema ESG,
né, você acaba comprometendo qualquer atratividade, mesmo para um IPO e mesmo num follow-on, se a empresa não tiver. As empresas que estão no mercado de capitais já têm isso como uma governança muito forte e vem o valor disso no seu produto, mesmo de percepção do consumidor e do consumo das categorias do próprio consumidor, né? Mas é um tema que hoje ele é pauta em D0 de uma transação. Começa por ali. Você começa por ali. Eu acho que tem uma preocupação, Felipe, que eu tenho tido há uns 3, 4 anos, que é qual o custo disso? Tá? Primeiro, como financeiro que nós somos, tem que dar dinheiro. Né? Senão não para de pé no médio prazo. Né? Nenhum CFO, ou nenhum CEO, nenhum C-level, né, consegue sustentar um discurso sem a prática e sem o resultado. Então acho que fatos cada vez mais são importantes. Né? Até para você mostrar resiliência, mais previsibilidade. E a gente vê que as grandes empresas estão entregando isso. Então o custo disso tem que vir para produto, tá? E não só para margem, porque se ele vier só para margem, acabou o resultado. Então, sim, nos custa, enquanto consumidores, né, mais. Né? Esta seleção de produtos e essa questão de preocupação com o meio ambiente, estou falando em meio ambiente, mas como o mundo vem do longo prazo, né, a continuidade de toda a espécie, ela custa. Né? O que você viu e você mencionou agora há pouco, eu lembro que nós conversamos sobre isso há talvez 6 meses, 1 ano atrás, das empresas de oil and gas, né? Grandes transações do ano passado foram de empresas de oil and gas que sim, estão diversificando para novas fontes de energia. Porém, as grandes transações foram nas energias tradicionais de petróleo. Porque não dá para só pensar nessa diversificação. Você não muda chegar rápido. Do outro lado do muro. Exatamente. Não adianta eu querer o outro lado do muro estando do lado de cada muro. Né? E isso é para todos os setores. E batendo nesse ponto, e as empresas, aquele tradicional abraço de afogado, tá saindo transação para tentar salvar aquelas empresas que estão endividadas? Gosto do teu case, tá? Gosto do teu case, eu acho que tem vários exemplos, tá? Gosto do teu case, mas tamanho importa mais do que nunca, né? E você tem aí, vindo da questão operacional que você colocou agora há pouco, né? A sinergia, né, da transação. Então, nós estamos agora numa transação onde o maior benefício que o comprador vai ter sobre uma transação com o meu cliente é na margem bruta, porque ele compra melhor em volumes muito maiores do que o meu cliente. Então, praticamente, não interessa a minha rentabilidade ou do meu cliente, mas sim da nova operação. Né? Então, existe uma soma de forças, tá? Para não ser o abraço do afogado, né? Mas como é que eu otimizo as empresas? Aí para de pensar só no acionista. Tá? Para mim é muito claro, numa transação você tem no mínimo 3 partes, você tem várias outras, mas existe um triângulo aqui, que é o acionista, o comprador e a empresa. São coisas diferentes. O objetivo da empresa é diferente do objetivo do acionista. Quando você está numa empresa de capital aberto, é muito claro ver isso. Né? Quando você está numa empresa que tem um dono, você confunde o famoso bolso direito com o bolso esquerdo. Sim. Né? Então, essa melhoria de governança e você ter um processo aí pensando numa transação onde você identifica esses valores e interesses, você aí sim estrutura uma melhor transação. Tem essa diferença de dono, a diferença de interesse do dono para a companhia é muito interessante. Tem os pilares de governança, tem outros stakeholders aí, como você bem colocou. Exatamente. Mas muitas vezes, pensando rapidamente, a empresa quer continuar viva. O dono, nem sempre isso é um evento de liquidez, é uma questão de sucessão. É uma questão de sucessão, exatamente. E você comentou aí também, puxando das empresas que tem, quando a empresa tem capital aberto, isso fica evidente. E aí eu vou puxar uma outra provocação, que é, a gente tem ido para um mundo, no mercado americano, por exemplo, mais de 50% dos fundos de investimento são fundos passivos, que escolhem, que tem um critério objetivo para a seleção da companhia, que não necessariamente é operacional, não necessariamente pensa em estratégia de longo prazo. Ele geralmente envolve a liquidez, tamanho da companhia, assim por diante. Ok, onde eu quero chegar com isso? Saiu uma
matéria, que você citar um pouco de concorrência também, mas saiu uma matéria no Financial Times sobre a redução do número de empresas públicas, de empresas listadas, né? E aí você bem comentou que a gente tem 2 anos aqui no Brasil sem IPO, com pouquíssimos IPOs lá fora também. E o que tem acontecido é que a própria empresa listada eventualmente se fecha. E aí, eventualmente, adquirida por um fundo e assim por diante, e tenta revincular um pouco o dono e companhia. Como vocês têm visto esse movimento de eventualmente tornar novamente privada a companhia, fechar empresas públicas? É uma questão de momento também, né? Os múltiplos, né, de valuation hoje estão mais atrativos, quero dizer mais baixos, né, do que você tinha no passado, né? Várias empresas perderam muito valor, né? Eu estava vendo um estudo de que a maior parte das empresas de tecnologia que abriram capital nos últimos 2, 3 anos está entregando resultado negativo em termos de valorização de cota. Pelo contrário, estão quedas expressivas e se você for olhar o mercado brasileiro não é muito diferente, tá? Estamos seguindo o padrão internacional. Então acho que tem uma questão daí do gestor, do controlador de uma empresa, né? Então é a combinação do controlador, dono com o gestor executivo, né? De que está atrativo recomprar ações do mercado. Então, eu acho que esse é o primeiro direcionador, né? Eu tenho recursos em caixas, ou eventualmente faço uma capitalização, né? Um caminho que nós temos visto no Brasil, em vez de eu fazer uma reestruturação ou caminho de RJ, ou um acordo extrajudicial, você tem 3 ou 4 casos interessantes de recapitalização pelos próprios controladores de empresas, né? Para buscar esse fechamento de capital e aí uma governança mais direcionada para o controlador, né? Eu acho que a gente, em diversas situações, vive momentos de extremos, né? O ambiente de liquidez que a gente tinha em 2021, né, com taxas de juros baixas, abertura de capital de empresas, né? Hoje você vê que não é mais interessante, talvez, alguns movimentos. Você precisa de liquidez para estar no mercado de capitais, né? De vez em quando nós ouvimos a empresa que tem seu valuation na faixa de 300, 400 milhões, né? Vou abrir o capital. Minha visão particular tem que ser um belo case, senão você não vai ter liquidez. Você não vai entregar, né? Seja para o teu investidor a liquidez, seja porque você continua tendo um controlador que tem uma visão de longo prazo e aí ela não bate com a visão de curto prazo do investidor, do fundo de investimentos, né? Então, quando você olha os private equities, os hedge funds, eles até têm saído menos. Estava lendo um estudo de que, no próprio Financial Times, que você comentou, de que no primeiro trimestre de 2024, os fundos de private equity foram os que menos saíram, e venture capital aqui incluso, tá? Que menos saíram e tiveram liquidez pela abertura de capital ou follow-ons de empresas, né? Então é a venda por estratégico e ele continua, né? Então hoje o momento é como o mercado de capitais está se comportando, né? De forma muito cautelosa, né? E acho que isso é uma visão global, né? No Brasil, você consegue ter uma visão positiva, embora o mercado de capitais continue atrativo, né? Ele não está entregando, estou falando para o investidor, não são as empresas, tá? Ele não está entregando crescimento, você não tem uma bolsa crescendo no Brasil, né, em termos de índice e performance, de rentabilidade mês a mês. O CDI continua mais atrativo, né? O próprio dólar, aí com essas flutuações que a gente está tendo, né? Os bancos estão revisando crescimentos de PIB, e já falamos de taxa de juros, né? E isso afeta o valor das empresas, né? Enquanto você tem hoje uma visão positiva para 2024, né, de PIB de 2%, 2,2%, isso era 1,7%, é uma diferença grande, 0,5%, em cima de 1,7%, 0,5 em 10 é pouco relevante. Em cima de 1,7 é bastante relevante. Você tem uma preocupação com 25 e 26, que você já fala de taxas de crescimento menor, porque a conta chega, né? A maior discussão é sobre o déficit fiscal de Brasil, né? E aí estou pensando nesse contexto mundial que você está colocando, né? Mas essa conta vai vir em 25, 26, se nós não conseguirmos essa curva de buscar o déficit zero ou próximo de zero. E aí vai faltar recurso de novo,
Né? Voltou recurso de novo, você não consegue reduzir taxa de juros, e aí esquece o mundo, você já está olhando o Brasil, você deixa o investidor mais cauteloso, né? Com menos investimentos na parte produtiva, né? Você começa a ter uma potencial inflação do ponto de vista de oferta, não só de demanda, porque você não está conseguindo oferecer. Estamos num país que as taxas de investimento na capacidade de produzir sempre foram baixas, em infraestrutura sempre foram baixas, e aí causa custo, né? E nós sabemos que grande parte do recurso vem da iniciativa privada, né? Seja no mercado de capitais, para financiar as empresas, e aí fazer com que o volume de transações volte a crescer, né? Uma das grandes fontes de capital, voltando para a sua pergunta lá de trás, para fusões e aquisições, é o próprio mercado de capitais. Então, eu vejo que existe um cenário positivo, cauteloso, nós temos questões globais e locais para serem discutidas, né, e endereçadas, mas ele está um pouco mais positivo do que ele era há 6 meses atrás, né? Então, de novo, passamos de ano, estamos melhorando, estamos atraindo capital. Eu acho que estamos atraindo capital, principalmente para o investidor que pensa de longo prazo, né? Mas também um pouco especulativo por causa da taxa de juros. Nossa taxa de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo, continua sendo, e não vai mudar isso no curto prazo, né? Então, a preocupação de inflação é muito grande. Eu continuo aprendendo, né, em cima de uma discussão que eu tive com sócios meus de fora do Brasil, né? Eu falava, cara, nós sabemos que é memória inflacionária nesse país, né? Nós sabemos viver com inflação e nós não perdemos o sono. Me desculpem aí é um ponto importante, mas aqui nós não perdemos sono por causa disso, né? O americano, com inflação de 5%, 4%, perde o sono, ele não sabe viver com isso, né? Nós, óbvio, temos que ter o repasse, você tem que ter o seu ganho de volta, né? Mas você consegue administrar isso vis-à-vis outras coisas. E por isso que investir em países como o Brasil, né, tem dado resultado, senão o Private Equity não estava aqui. Quando você olha nos últimos 30 anos, o investimento de Private Equity na economia real cresceu, e cresceu significativamente, né? E tem disponibilidade para novos investimentos. Isso não aconteceria se não estivesse dando certo. Sim, estamos batendo esse papo com o Alexandre Pierantoni, presidente aqui da Kroll do Brasil, sobre o mercado de M&A, sobre esses fluxos de capitais e, naturalmente, os temas que permeiam esse assunto. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Alexandre Pierantoni, diretor aqui da Kroll do Brasil, falando sobre M&A, falando sobre os fluxos dessas transações no mundo, um pouquinho de Brasil e como a gente surfa esse cenário do nearshoring. E eu queria voltar, a gente tem aqui a tradição do programa, trazer aquelas perguntas difíceis, a gente vai ali no ponto de dor, né? E uma questão que a gente teve, você falou bastante sobre os M&As estratégicos, né? E a gente teve lá, década de 80, grandes conglomerados americanos adquirindo muita gente, e o que se bateu muito forte depois é que grandes dessas fusões, grandes dessas aquisições tiveram um desempenho ruim, né? Então, parecia-se uma boa oportunidade, tinha-se a ideia, na época, tinha muito forte a ideia de que o conglomerado gerava sinergia per si, e a gente viu um desempenho ruim na maioria das aquisições. Falava-se de 70% das aquisições dando errado, né? E eventualmente ele se desfazer depois com todos os custos que isso se envolvia. Então a gente está falando bastante sobre oportunidades de ganhos, especialmente nos M&As oriundos das companhias e usando esse capital operacional, mas e os riscos envolvidos nisso? É interessante a tua pergunta, Felipe, e aí você começou ela na linha que eu ia pensar, né? Poxa, quantos de todos nós já ouvimos falar da GE nos anos 80? É o teu exemplo. Exatamente nesse caso. Foi o seu exemplo. Eu também vou no ponto da resposta. A sua objetividade na pergunta vem na resposta. Isso é muito bom. Mas quando você falava da GE, né? Fez direito e aprendeu-se naquela época que quanto mais fazer, melhor você faz.
né? Os estudos indicavam, até muito recentemente, tá? E é fato, né, de que 70% das transações davam errado em termos de retorno de capital, né? Por questões de pessoas, por questões de sinergias que não eram absorvidas, por questões de estratégias que se mudavam no período de curto, médio e longo prazo, né? Então, isso são dados, né? Quer dizer, 70% das transações davam errado. Há alguns meses, a Bain Consulting, vamos falar de concorrente bom, lançou um estudo que esse número se inverteu. Hoje, 70% das transações têm entregado o valor para o acionista, né? Mas existem alguns fatores que mudaram muito do que era década de 80 para hoje, né? Talvez numerando aí os principais, né? Acho que o primeiro, vamos continuar com a máxima que é verdadeira: quem faz aquilo várias vezes, transações várias vezes, né, tende a fazer melhor. Eu, particularmente, sempre digo que a minha melhor transação, você já ouviu isso de mim, é a próxima. Não foi a que eu fechei ontem. Não, vai ser a próxima transação, porque alguma coisa a equipe, o grupo aprendeu durante esse processo, né, e vai incorporar na próxima. Então, quem faz, acho talvez na outra perspectiva, pelos dois lados, né, assessorando às vezes compradores, assessorando às vezes vendedores, né, tendo esses dois lados do muro ou da mesa, como a gente chama, né, embora uma transação não é um conflito, se você não for construtivo numa transação, a chance dela dar certo é menor ainda. Tá? Quem faz dos dois lados e consegue entender o ponto de vista do outro para construir em cima, acaba ajudando. Então, fazer mais realmente tem feito as empresas fazer melhores, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí eu acho que nós estamos em momentos diferentes de empresas americanas, ou próprias europeias, japonesas do Brasil, né? Aqui ainda é difícil, embora já exista, você ter uma área de corporate development com profissional de M&A senior liderando essa área, né? Uma equipe de 2, 3 pessoas, você não precisa de equipe de 50 pessoas, já chego por que não. Mas uma equipe de 2, 3 pessoas um pouco mais senior, você traz uma visão rápida para o processo de quais são as bandeiras importantes, né, para todos os envolvidos na transação, né? Vamos lá, acionista, empresa, funcionários, comprador, governo, né? Então você tem todos os stakeholders aí mais envolvidos, que não são só aqueles 3 iniciais que nós falamos da pirâmide de interesse. Então, fazer mais, fazer melhor. Segundo ponto muito importante, né? O due diligence mudou para melhor, tá? Então, eu acho que ele abriu o espectro, né? Então, há 30 anos atrás, você falava de contábil, fiscal, financeiro, né? Fiscal, financeiro junto e trabalhista, né? E fazia o societário, né? Que é o jurídico que nós chamamos. Hoje esses continuam, mas você colocou mais uma mão, talvez, né? Que é o operacional, né? Que é o environmental, ou ESG, né? Numa forma um pouco mais ampla, né? Mas eles, se por si só, já são 2 ou 3. E no operacional se dividindo realmente dentro das áreas das empresas, né? Eu estou numa transação agora, também um outro exemplo interessante, em que a lista de due diligence contábil, fiscal, trabalhista foi fácil, porque estava todo mundo preparado. A hora que me chegou, Alexandre, nós queremos saber sobre propriedade intelectual, sobre LGPD, sobre quais as proteções, né, de tecnologia que a empresa tem. É uma empresa de tecnologia, então super impertinente. Nós precisamos conversar com os principais executivos que vão continuar na operação, porque eles são críticos. Então, pessoas cada vez mais ficaram críticas, sempre foram. Só que a partir do momento, e hoje você tem, né, os compradores, né, dando atenção a isso, ficou mais importante. Então, toda essa minha parte operacional da due diligence ganhou uma relevância que antes nós estávamos todos preocupados com contingência, né? A hora que eu entendo melhor, né, o que é a empresa que eu estou comprando, aonde que eu vou implementar a sinergia, onde estão as dificuldades, né? E se eu estiver vendendo, como montar esse pacote para vender de uma forma mais atrativa, né? Você consegue ter resultados melhores. Por isso que esse 70-30 do passado, hoje, segundo esse estudo da Bain, é 30-70. Porque você tem uma lição de casa mais bem feita. Treino, né, e experiência ajudam você a ganhar campeonato, né? Você pode ter o melhor time para ganhar, na minha visão,
a Série B não significa que esse time, quando passar para a Série A, vai ser campeão. É outro jogo. É outro jogo. Né? O time vencedor da Série B, para ser o vencedor da Série A, tem que pensar diferente. Né? A melhor equipe de futebol americano ou brasileiro, né, que for vencedora daquela categoria, ela tem que se remodelar para o seguinte. E é assim que nós temos visto as áreas de fusões e aquisições de algumas empresas já no Brasil, mas muitas lá fora. Então eu tenho feito mais transações, eu tenho endereçado uma questão toda de due diligence bastante forte. E o terceiro ponto, com equipes mais experientes, né? Trazendo o operacional para a transação e não entregando a transação para o operacional. Comparativamente, é isso que acontecia. Né? Não eu, mas o comprador entregava uma operação para o operacional. Hoje não se faz mais isso. Não, e o que acontece é o seguinte, colocava-se todo o ônus de uma transação dar errada na má escolha da transação. Mas, na verdade, os problemas surgiam no pós-transação. Pós-transação. Porque você vai lá, comprou a empresa, aí justamente entrega para o operacional. O operacional tinha o pipeline dele, ele nem estava sabendo que ia ter transação. Aí chega, cai no seu colo outra empresa, outra equipe para você absorver, sem preparo algum, sem alinhamento algum, e aí você constrói o insucesso. O que os envolvidos na transação estavam pensando ontem, vocês lá pensando na transação, o CFO de cada uma das companhias pensando em fazer dar certo, funcionava num modelo em que as coisas correriam da forma como todos alinharam. A partir do momento que você joga isso e isso entra numa fila inexistente até então do pessoal do time operacional, você cava o insucesso da operação. Você montou o ambiente, o parquinho e o fogo, né? Fogo no parquinho. É o fogo no parquinho, né? Você sai do papel e vem para a prática. Então, eu acho que as transações ficaram muito mais objetivas e com participação dos envolvidos, comprador e vendedor, da parte operacional. Então, o due diligence operacional com pessoas mais experientes tem sido um diferencial. Né? Acho que isso não é Brasil, é no mundo. Né? Eu me lembro há muito tempo atrás de uma transação que nós fizemos, e naquela época a minha equipe fez também o due diligence, né? O contábil, fiscal, trabalhista, que é onde nós temos a experiência. E aí, por uma coincidência, mas um fato positivo, né, umas pessoas da nossa equipe foi trabalhar para a empresa comprada. Né? Na verdade, foi trabalhar para o comprador administrando a empresa comprada. Né? Tinha uma sinergia de conhecimento, o comprador foi bastante, para o momento da carreira daquele profissional, foi muito bom. Depois de 6 meses, eu conversei com ele. Me lembro até agora. E aí, Eduardo, como é que está o dia a dia? Né? Como é que o nosso relatório ajudou você aí, que você está no outro banco? Ele falou, cara, e o operacional? Né? O relatório excelente precisava, mas faltou, vem aqui entender a bagunça do dia a dia. Né? E não é o lançamento contábil, não é a questão tributária, são como é que eu faço um RH conversar com o RH global, né? Como é que eu faço o cara de indústria conversar com a indústria global, como as prioridades dessas pessoas são iguais. Né? Vou fazer uma brincadeira aqui, como é que eu explico para o meu RH global o que é um dissídio? Né? Eu na CRO explico todo ano. Tá? E não sou feliz na explicação, tá? Eu sei que eu não sou. Né? Cara, como é que eu explico o que é isso? Então, isso é operacional. O due diligence vai dar que o dissídio foi bem aplicado, foi corretamente aplicado. Né? Todo mundo recebeu o aumento conforme previsto em lei, etc. Agora, explica isso lá fora. Né? Explica isso para um outro stakeholder. Né? Então, isso se tornou muito mais fácil hoje a partir do momento, embora tenha os seus desafios, que você tem a questão. Outra coisa que está acontecendo bastante, também outro caso recente que nós tivemos, onde eu estava conversando com o CEO da empresa compradora, que foi o nosso cliente, nós assessoramos na compra, né? Eles fizeram uma verticalização e ele falou, Alexandre, esse mercado que eu entrei agora com a verticalização, embora me beneficie, eu também vendo para terceiros. Cara, a dinâmica de preço eu perco por causa de 0,5 no meu preço, não tem mais relacionamento de longo prazo, é um commodity. Então, você entender isso antes da transação, né, é extremamente importante. E não entregar, cuida que o filho é seu. Né? Isso mudou, isso afetou muito, com certeza, é um dos 3 principais resultados de por que as transações hoje estão dando mais certo. Porque elas estão sendo mais bem preparadas. Elas não são mais longas por causa disso.
tá? Uma transação tem seu horizonte de 9 meses, 1 ano, e aí estou pensando muito em Brasil, em Europa e Estados Unidos você consegue fazer isso até em menos tempo, né? Mas na Europa e Estados Unidos você tem uma previsibilidade muito maior. Aqui esse 1 ano pode virar 1 ano e meio facilmente, né? Na América Latina, não estou só falando de Brasil, mas você não teve um grande efeito de tempo, mas sim de equipes envolvidas numa transação. E você comentou dessa essa diligência expandida. Uma coisa que ajuda muito é justamente você estar com as áreas da empresa conversando, eventualmente, uma empresa de tecnologia, os times de tecnologia conversarem antes do M&A. Você ter essa troca e cada um entender o pace que cada área anda antes da incorporação. Agora eu vou fazer uma provocação. Muitas das vezes, um M&A corporativo é extremamente sigiloso. Como envolver essas áreas sem vazar informação? É uma pergunta interessante. Eu acho que tem algumas questões, tem uma forma de responder isso, tá? Quem está trabalhando mais? O assessor. Tá? Ou a própria área. Bom, significa que eu estou tendo um papel, mas o assessor está trabalhando mais. Ele precisa ser mais eclético, ele precisa conhecer mais, porque ele precisa saber dar algumas respostas, precisa entender alguns assuntos que antes ele não precisava. E eventualmente mediar. Exatamente, cara. E trazer as pessoas corretas para cada discussão. Aí, quando você tem equipes internas, vou usar o seu exemplo, uma empresa de tecnologia, se eu só fizesse transações de tecnologia, eu já começo a falar a mesma língua. Se eu sou um M&A dentro de uma indústria, você fala mais somente aquela língua. Né? Repetição faz o melhor performance. Né? Então, você falando melhor aquela língua, você traz as áreas no momento realmente necessário, que é mais para o final. Mas o corporate development, né, ou as pessoas de M&A já mergulham nessa questão diretamente. Né? Tem sido as experiências que a gente tem tido, né, no sentido de que, falei brincando, mas é um fato, né? Quer dizer, o assessor tem que conhecer um pouco mais. Né? Aí é um pouco a especialização em alguns setores, né? É extremamente importante. Né? Eu digo na Kroll, mundialmente, mas particularmente no Brasil, que tem setores em que, ainda bem que são poucos, que eu não quero fazer transações, e os setores que eu faço, mas tem gente que tem mais expertise do que eu. Né? Aqui são 3 ou 4 setores. Os outros todos, a gente já teve alguma experiência. Isso faz um grande diferencial quando você vai fazer a próxima transação. Né? Então, tem aqueles que eu sei, né, enquanto um profissional de M&A, que eu não sou mais competitivo. Tem transações até de tamanho que eu não sou mais competitivo. E eu acho que isso é importante. Qual é o seu expertise? Né? Agora, na própria nossa equipe, eu tenho uma equipe que conhece diversos setores. Né? Nós fizemos, isso é público, uma transação, Felipe, de uma empresa do setor de explosivos. Né? Quem entende do setor explosivo no Brasil e no mundo? Meia dúzia de gente, né? Das empresas. Né? Existem 4 ou 5 médias no Brasil e 4 ou 5 médias grandes no mundo. Então você não tem um especialista em M&A nesse setor. Né? Mas a partir do momento que você tem uma exposição, né? Hoje eu já sei, pegando esse exemplo como caso, né? Qual a relação com o Ministério do Exército que tem que ter, qual que é o site que tem que ter. Isso cria um valor bastante importante. Então, você aprendendo de uma transação, né? Eu digo para o nosso pessoal que nós temos que aprender rápido, mesmo que a gente não sabe. Né? Entender quais são os fatores críticos, o que está tirando o sono do nosso cliente, mas também da empresa. Né? E aí você consegue começar a endereçar melhor as coisas. Quando a gente estava para o começo dessa conversa aqui, nesse bloco, falando de quem faz melhor, quem conhece, esse conhecimento setorial ajuda. Né? E aí você se diferencia. E esse conhecimento setorial, só para completar a resposta, é local, mas é também mundial. Então, você ter esse acesso à informação, e hoje informação é uma coisa que você tem acesso, né, com os Googles e etc. da vida, né, mas você ter a experiência de profissionais tendo feito transações nos mesmos setores, fora, faz uma grande diferença. Não basta ter acesso à informação, você precisa saber qual delas é útil. Exatamente. É transformar, né, dado em informação. Né? A tabela, eu sou economista, né, eu gosto muito do gráfico, então ler o gráfico. Porque o gráfico pode parecer muito bonito, né? Mas como é que você lê esse gráfico? Né? E aí você consegue ler melhor
como ou ver melhor como outros leem em gráfico. Né? Eu estou numa transação que nós estamos acessando agora, que a nossa expectativa, né, é de que os potenciais compradores desta operação, que é uma operação média, mas com alguns diferenciais, vão ter uma visão de valor totalmente diferente, por causa das sinergias, por causa da visão de futuro, né, por causa de momento de cada uma, diferente do que é o meu valor standalone, meu valor sozinho. Então, como captar melhor isso? Né? Aí você, conhecendo um pouco do setor, ajuda você a captar. Alexandre, um grande prazer receber você aqui no Você com Dinheiro de novo. Muito obrigado pelas trocas. Naturalmente, a gente poderia fazer mais várias outras horas e faremos. Agora a gente, pro de hoje, está caminhando para o final, então, por favor, sinta-se à vontade de deixar seus contatos, deixar ali os contratos da Kroll para quem está assistindo a gente e queira acessar o serviço de vocês. Felipe, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que foi uma segunda conversa muito interessante. Estou à disposição para voltarmos a conversar e ver o que está acontecendo, o que vai ter acontecido daqui 6 meses, né? Aonde erramos e onde acertamos, né? E para conversar com quem, da própria sua audiência, tem interesse em conversar comigo, meu e-mail é alexandre.pierantoni@kroll.com, bastante simples assim. Nosso site tem todas as informações de como chegar em mim e o pessoal da minha equipe. De novo, grande prazer conversar contigo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a Kroll, aqui do Brasil, por ceder a participação da Alexandre. Muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês essas mentes brilhantes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, aos seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe também, manda lá para a gente um e-mail, manda lá para a gente seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.